abre essa edição mostrando que a Polícia Civil realiza hoje a Operação Fraude.com para prender pessoas que utilizam cartões clonados em compras pela internet. Um suspeito que era monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso. Quem tem mais informações para a gente é a repórter Denise Parreira. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Danusa. Boa tarde, Jerônimo. Eu vou conversar agora com a delegada Carla Fernandes, que é aqui da Delegacia de Investigações Criminais, que fez a prisão do Paulo Roberto. Delegada, o Paulo ele faz parte de uma quadrilha de clonagem de cartões, é isso? Sim, ele foi autuado em flagrante com 2 armas, um 38 e uma pistola. Ele vai ser investigado também pela associação criminosa por fraude pela internet, por adquirir produtos utilizando dados de terceiro e também por adquirir vários produtos utilizando informações adquiridas por outro membro que a gente está tentando individualizar ainda, e também a participação dele em estelionato, adquirindo cartões clonados, por isso que ele adquiria esses produtos através da internet. Quer dizer, então ele adquiria um cartão clonado de uma terceira pessoa, fazia essas compras para revender esses produtos? Sim, ele tanto adquiria como ele revendia, e tanto ele adulterava como ele também revendia dados de terceiro para aquisição dessas mercadorias. O Diogo e outra terceira pessoa que está sendo apurado, que seria a pessoa que repassava esses cartões clonados e essas informações de dados de terceiros que está ainda sendo apurado. Eles adquiriam produtos, revendiam também pela internet com preços mais baixos e facilitavam. Então, por isso que ele foi autuado pelo porte de arma, pela associação criminosa ele está respondendo, e pelo estelionato e pela receptação, uma vez que ele utilizava o nome de terceiros para adquirir produtos em nome dele e de terceiros. Delegada, e que tipo de produtos de mercadorias eram essas? Todos os tipos, principalmente eletrônicos e eletrodomésticos. Ele dava prioridade em eletrônicos, tanto de celulares como aparelhos menores, mas tinha muitos móveis também. E eram anunciados em Mercado Livre, em outros tipos de anúncios de internet, e ele utilizava tanto a via da internet como outros tipos de anúncios para fazer essa revenda, e afirma que uma terceira pessoa facilitava essa informação através desses cartões clonados e uma máquina clonada que ele conseguia passar esses dados e adquirir esses produtos, tanto prejudicando a empresa que era prejudicada na aquisição, como a vítima que não tinha adquirido aquele produto. E a polícia já tem pistas dessa terceira pessoa? De quem seria essa pessoa? Sim, já está sendo individualizada quem seria essa terceira pessoa, e com certeza a sua prisão não demorará a ser o êxito de conseguir prendê-la e individualizar exatamente como também ele conseguia esses dados e onde fazia esses cartões clonados. E a polícia tem uma ideia de quantas pessoas foram vítimas dessa quadrilha, já que eles clonavam cartões de terceiros, né? Nessa parte de quantificar é mais complicado, uma vez que crime cibernético ele é mais difícil e não tem nem como saber se era só aqui na região de Goiânia, como pode ter outra parte até nacional mesmo. Ok, obrigada, delegada, pela entrevista. Eu volto com vocês aí no estúdio. Ok, Denise, muito obrigada pelas informações, uma boa tarde para vocês. E mudando de assunto agora, na última reportagem da série especial sobre o Estádio Olímpico, você confere relatos de um jogador e de um árbitro que fizeram história no passado. Mas também tem gente que espera ansiosa pelo término das obras para poder transmitir conhecimento aos futuros atletas. Um espaço que chama a atenção no novo Centro de Excelência é o Laboratório de Capacitação e Pesquisa. O local será destinado ao aperfeiçoamento de técnicas esportivas e vai oferecer condições de treinamento para os atletas de ponta. São 300 alojamentos masculino e feminino, refeitório, auditório, sala médica, academia e quadras de treinamento. Para a gerente de iniciação esportiva da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o investimento vai abrir novas oportunidades para os jovens atletas. Não existe esporte de rendimento, de alto rendimento, de performance sem a base.
A base é a iniciação esportiva. Então, quanto mais a gente atende, quanto mais crianças, o maior número de crianças atendidas e de jovens, mais probabilidade de descobrir um grande talento nós temos, né? A gente entende que todo esforço e todo incentivo que vier para o esporte em Goiás tende a crescer o esporte de maneira geral. Débora entrou no programa de iniciação esportiva quando ainda era criança. Hoje dá aulas de ginástica artística no mesmo projeto. Para a ex-atleta, a expectativa é de ter um espaço adequado para a prática do esporte. É muito importante para a criança, principalmente nessa fase da infância até a adolescência, né, porque o esporte ele traz disciplina, traz interação social, né, o trabalho em equipe, coletividade. Então é muito importante ter uma estrutura grande assim para o desenvolvimento desses novos talentos. Né? O novo Centro de Excelência do Esporte vai ser inaugurado na próxima segunda-feira, às 7 horas da noite. O primeiro jogo aqui do novo Estádio Olímpico será entre as seleções brasileira e goiana de Masters. Mas antes, nós trouxemos aqui para o campo duas pessoas que marcaram a história do futebol goiano. Guilherme de Souza, ex-atacante do Vila, e Urias Crescente Júnior, árbitro de futebol, revelam a alegria de ver o novo Estádio Olímpico pronto para receber partidas. Hoje entrando aqui, ver um estádio do jeito que está isso aqui, ó, olha que coisa linda. É fora de série isso aqui. Tinha dia que eu chorava aqui dentro desse campo, olha. Tanto de gente gritando meu nome aqui, o campo inteiro em pé gritando. Isso não é brincadeira não. Agora chegar aqui e voltar, a gente enche o olho de água mesmo. Olha. Hoje eu estou satisfeito. Embora um sistema moderno, mas eu estou satisfeito. Entendeu? Muito alegre mesmo de ver. Estou ansioso para ver logo essa inauguração. Principal atacante do Vila Nova na década de 70, Guilherme mostra com orgulho as lembranças do tempo de glória, local onde se consagrou no Tigrão. Um dia eu estava jogando aqui com o Urias apitando, perguntei, eu com a bola no meio de campo, perguntei quantas horas faltam? Goiânia e Vila 1-1, ele falou, está em cima da hora, Guilherme. Bati lá de fora, ela entrou lá no trinco. Ele nem mandou a bola para o meio de campo, já peguei a bola e vim embora, terminou o jogo. Ué. Já Urias foi o primeiro árbitro a apitar uma partida de futebol no Estádio Olímpico. Foram mais de 1000 jogos durante a carreira. Eu tenho uma conta que até onde eu pude fazer, eu fiz 1.286 geral. Como no tempo do amador e o profissional. Depois eu parei de anotar, vai passando, porque antes, quando você trabalhava na década de 50, não tinha nem documento. Era o resultado, você dava o resultado, não tinha súmula, não tinha nada, então você não podia contar. Os dois prometem comparecer à grande festa de inauguração na próxima segunda e fazem questão de fazer o convite a todos. Eu quero fazer um convite, não é tão um convite, mas uma exigência. Todos os goianienses venham para cá assistir essa inauguração, porque é motivo de alegria, motivo de satisfação. Você estando aqui, você está colaborando para o desenvolvimento e vai voltar aqueles bons tempos antigos do futebol em Goiás e em Goiânia. Ô meu amigo, ô minha senhora, o menininho está aí do lado da senhora também. Eu vou estar aqui segunda-feira. É o Guilherme que está pedindo, é o Guilherme que está falando. Pode vir ver aqui. O ingresso é a base de uma troca de um quilo de alimento. Bom, apesar da beleza que a gente mostrou, a gente não tem uma boa notícia, porque acabou de ser divulgado que a Justiça acatou um pedido do Ministério Público e suspendeu a inauguração do Estádio Olímpico, que estava marcada para segunda-feira. E em caso de descumprimento, o Estado vai ter que pagar uma multa de R$70 mil. Essa suspensão vale até que o governo substitua as cores do estádio. A decisão cabe recurso, claro. E a Geotop informou que ainda não foi notificada e, por enquanto, não vai falar nada sobre o assunto. No próximo bloco, partidos confirmam candidatos no último dia de convenções. E ainda a decisão de Iris Rezende de disputar a Prefeitura de Goiânia mais uma vez. 12h15, a gente está de volta já já.
TV Cultura sempre se destacou por ser realmente um espaço dedicado à educação. Isso tanto na cobertura jornalística sobre o tema, muito qualificada, como também na sua grade de programas educativos para as crianças e jovens, que é mega reconhecido. Por ser um espaço tão dedicado a um tema mega estratégico para o Brasil, que é a educação, eu sou muito fã da TV Cultura. Você conhece todos os seus direitos? Sexta, Ordem do Dia, um espaço aberto para o exercício da cidadania. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Tem muita coisa fora de ordem. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O programa que é a voz permanente do cidadão. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é ter uma maior fiscalização e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. Toda sexta, 11h30 da noite, Ordem do Dia. Uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Se a população brasileira tivesse uma voz, hoje ela seria assim. E essa seria a voz dos políticos que representam hoje essa mesma população. Nós, mulheres, somos mais da metade da população, mas ocupamos menos de 10% dos cargos políticos. Faça nossa voz ser mais ouvida. Participe da política. A democracia agradece. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Estudar sem sair de casa. Não tem segredo, não é mesmo? Multiplique experiências, some conhecimentos, aprenda com um dos sistemas mais eficientes do mundo. Não vacile, estude. De segunda a sexta, 6 da manhã, matéria nova. E todos os dias às 5, tem reapresentação com a matéria do dia anterior. Fique de olho, que é uma boa oportunidade de carreira. Agora é a hora de se debruçar sobre os livros para não esquecer nada do que você aprendeu. O seu futuro com telecurso fica muito melhor. Vale a pena exigir e lutar por isso. Parceria da Fundação Padre Anchieta e Fundação Roberto Marinho. Agenda Cultural, todo sábado ao 12:30, logo após o JBC primeira edição. O horário certo para programar o seu final de semana. Apresentação, Ednair Barros. TBC, a imagem da nossa cultura. Depois de anunciar o fim da carreira política em julho, o ex-governador Iris Rezende voltou atrás e disse que vai concorrer à Prefeitura de Goiânia. Agora o mistério é sobre quem vai ocupar o cargo de vice na chapa do PMDBista. Na véspera da convenção partidária do PMDB, não faltaram reuniões para definir o futuro candidato do partido na disputa das eleições para a Prefeitura de Goiânia. Nos bastidores, o que se dava como certo era a candidatura de Iris Rezende. E essa informação foi confirmada assim que o próprio Iris Rezende atendeu à imprensa. Eu nunca seria nada na política sem Goiânia na minha vida. Por que eu me sinto no dever, enquanto Deus me proporcionar vida e saúde, de lutar por essa cidade. O anúncio é feito 45 dias depois de Iris divulgar uma carta aberta em que dizia ter encerrado sua carreira política de 58 anos e que não seria candidato nas eleições deste ano. Essa não é a primeira vez que Iris Rezende anuncia desistir de um pleito eleitoral e volta atrás. Em 2014, ele chegou a afirmar que não iria disputar a vaga de governador do estado contra Marconi Perillo, mas no último minuto acabou sendo o nome do PMDB para as eleições. A escolha dessa vez foi realizada depois que os 5 pré-candidatos do partido desistiram de tentar uma vaga como candidato em favor de Iris. Só você pode hoje unir Goiânia. Mesmo que não seja do seu desejo, queremos mais esse sacrifício.
Agora o mistério está em torno do nome de quem vai formar a chapa do PMDB como vice-candidato à Prefeitura de Goiânia. Íris não quis falar sobre o assunto, apenas disse que não nega apoio político de ninguém. Mas se o PMDB quiser manter o apoio do Democratas nas eleições municipais, não deve aceitar aliança com o Partido Tucano. Nós saberemos levar adiante esse projeto, abrindo espaço, sim, mas não com aquelas posições que são totalmente antagônicas a tudo aquilo que nós estamos participando do processo político no estado de Goiás. E olha, Jerônimo, o que impressiona é que o Íris, ele tem 82 anos, vai fazer 83 no dia 22 de dezembro, né? 83 anos, caso seja eleito, ele fica aí até os 87 anos no comando da prefeitura, à disposição, pois né? Pois é, muita disposição mesmo, a gente sabe realmente que ele é bem disposto. Agora, tem muita coisa para acontecer, apesar que hoje já é o último dia aí das convenções. A convenção do PMDB, aliás, começou agora há pouco. E a gente está de olho lá para saber exatamente o que vai acontecer, quem vai ser a coligação que vai apoiar o Íris Rezende, quem vai ser o vice. Existe aí esse boato de que pode ser que o PSDB apoie o PMDB. A gente sabe que são adversários históricos, não temos certeza realmente se isso pode vir a acontecer, mas em política nada pode ser descartado, como o próprio Íris Rezende disse. E olha só, gente, a convenção do PMDB está acontecendo agora, como eu acabei de dizer, e de manhã o PT também se reuniu para poder apontar a delegada Adriana Corsi como candidata do partido, e o PTB e o PSD vão fazer uma convenção conjunta a partir das 2 da tarde para decidir entre os candidatos Luiz Bittencourt e Francisco Júnior. E às 5 da tarde, os Democratas do senador Ronaldo Caiado confirmam o apoio à candidatura de Íris Rezende. O encontro do PSDB está marcado para 6 horas da tarde. Daqui até lá ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Lembrando que tem TBC Notícias, né, no final da tarde. Com certeza mais informações aí sobre essa definição política. Porque hoje tem que definir tudo mesmo. Hoje é o último dia para poder definir essas coligações. E a redução do tempo de campanha e proibição de doações de empresas influenciaram nos limites que os candidatos terão para gastar na corrida eleitoral. Os candidatos a prefeito de Mimoso de Goiás são os que vão poder gastar mais, segundo o TSE. A nova legislação determinou o cálculo de 70% sobre a maior despesa registrada em 2012. No caso de municípios com até 10 mil eleitores, os valores são fixos se a despesa tiver sido menor nas eleições anteriores. R$ 108 mil para os candidatos a prefeito e R$ 10.800 para os pretendentes a um cargo na Câmara de Vereadores. A Justiça Eleitoral veio acompanhando, veio mostrando ao longo dos anos que havia um gasto excessivo que afetava a desigualdade nas eleições, sendo que o projeto eleitoral do país, muitas das vezes, não atingia a sua finalidade, que era o eleitor ter uma boa escolha de um candidato para administrar a sua cidade, o seu município, o estado e o país. Os gastos excessivos, eles implantados nas mais elevadas formas, eles geravam compra de votos, situações que não levavam o eleitor próximo à realidade. Na lista divulgada recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, Mimoso de Goiás, que fica no entorno do Distrito Federal, lidera o ranking de despesas permitidas aos candidatos a prefeitos, R$ 193,74 por eleitor, com um total de R$ 576 mil por candidato. Já em Goiânia, o teto de gastos está entre os 3 menores do estado. Cada postulante ao passo poderá gastar até R$ 5 milhões, o que representa R$ 5,93 por eleitor. O Ministério Público Eleitoral e as próprias coligações têm poder para fiscalizar os gastos dos candidatos. A OAB também vai estar de olho durante todo esse processo. E a penalidade para quem desrespeitar a legislação pode variar de uma multa até a cassação do registro da candidatura. Primeiramente, exceder o limite de gasto de campanha, ele receberá uma multa de 2 vezes o valor excessivo. Ou seja, se ele tinha um limite de gasto de R$ 100 mil na campanha eleitoral,
e ele gastou R$110 mil, ele vai receber uma multa de R$20 mil, sem contar a pena de captação ilícita de sufrágio, gasto excessivo, abuso de poder político e econômico, com a cassação do registro de candidatura. Para este cientista político, apesar de pretender coibir o Caixa 2, a nova legislação eleitoral pode atrapalhar o processo de renovação política. Eu acho que quem sai perdendo são a própria renovação, quer dizer, nós estamos mais do que nunca precisando de renovar na política, de mexer na política, mas veja, a campanha agora são 45 dias, né? E na mídia também reduziu o espaço da mídia, quer dizer, a mídia diminuiu, quer dizer, então quem não tem espaço, quem não é conhecido, né? Então vai ter mais dificuldade de se tornar conhecido. É verdade. No próximo bloco tem o nosso guia que traz sugestões para você curtir o fim de semana em Goiânia. E ainda, a alta do arroz, do leite e do feijão faz a inflação subir novamente. Agora, 12h26, não saia daí que a gente já volta. O autismo é um transtorno que atinge cerca de 2 milhões de pessoas no Brasil. Atualmente, não existe uma estatística de quantos somos em Goiânia e região metropolitana. Por esse motivo, criamos a campanha Cadastre Seu Autista, www.amigodosautistas.com.br. Com isso, queremos lutar por políticas públicas que atendam a nossa real necessidade na área da saúde, educação e lazer. Queridos pais, nós precisamos muito do cadastro. www.amigodosautistas.com.br. Eu sou autista, eu sou muito famoso. Nunca desista da vida, nunca desista de nós. Agenda Cultural, todo sábado ao 12h30, logo após o JBC primeira edição. O horário certo para programar o seu final de semana. Apresentação, Ednair Barros. TBC, a imagem da nossa cultura. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Discutir o comportamento humano, os relacionamentos das pessoas, a diversidade do mundo e a arte de viver em grupo. Tudo isso no Sobre Todas as Coisas, com Suzete Amâncio, Fernando Paes e convidados. Sobre Todas as Coisas, toda segunda, às 20 horas, com reapresentação sábado, às 19 horas. Aqui na TBC, a imagem da nossa cultura.
A alta de alimentos como arroz, feijão, leite e a tarifa de água e esgoto foram os principais responsáveis pelo aumento da inflação no mês passado. Os dados são da Secretaria de Planejamento. Por mais um mês, os preços dos alimentos básicos ajudaram a puxar a inflação lá para cima. O índice de 1,43% é o segundo maior do ano. O arroz e o feijão de cada dia subiram mais uma vez no mês de julho. O cereal mais consumido pelo brasileiro subiu 10,77%. Já o feijão carioca aumentou 7,66% e o preto 21,87%. O leite, outro alimento indispensável à mesa do goianiense, foi outro vilão da inflação. A caixa de 1 litro teve reajuste de 14,82% e ajudou a impulsionar o preço dos produtos derivados do leite, como o queijo mussarela e o leite condensado. Só de janeiro a julho deste ano, o leite já subiu 52,69%, o arroz 12,50% e o feijão carioca 159%. Os alimentos de janeiro a julho já tem uma variação acumulada aí de mais de 10%, 10,8% só de variação acumulada só para o grupo dos alimentos. É uma variação bastante elevada e se você levar em consideração alguns produtos específicos, como o feijão carioca, você tem aí variação acima de 150% para um produto específico. Então, vários produtos do grupo da alimentação tiveram impacto muito forte na inflação da cidade de Goiânia neste ano. Os alimentos não foram os únicos a pressionar o índice. O reajuste na tarifa de água e esgoto de mais de 9% e de 2% na taxa de iluminação pública na conta de energia também contribuíram para o aumento da inflação. Responsáveis muitas vezes pelo aumento do índice, dessa vez os combustíveis não foram destaque na inflação de julho, menos mal para o bolso do goianiense. Foi o único grupo que teve variação negativa em razão de uma variação menor, tanto no etanol como para a gasolina comum. Para os próximos meses, a inflação deve persistir em alta, com a expectativa de fechar o ano acima dos 10%. A expectativa é que, se a gente já está agora em julho com uma inflação de 7,14% acumulada nesses 7 primeiros meses do ano, a levar em consideração esse cenário de preços muito elevados, principalmente no grupo da alimentação, há uma forte possibilidade de que a gente chegue o ano com uma inflação de 2 dígitos. Jerônimo, até parece notícia repetida, né? Porque o que a gente vem noticiando aí de aumento do feijão, do arroz e do leite... Pois é, desde o início do ano, né? Tá difícil viver, viu? Porque essa informação que a Camila deu aí, 159% de reajuste do início do ano para cá, no feijão, 52% no leite, é absurdo demais, né? Onde é que vai parar isso? Não dá nem para saber. Cada vez mais procurando as alternativas, né? Eu fiz muitas matérias no começo do mês falando dessa questão de alternativa, substituir o leite por um chazinho, evitar aí o feijão, colocar só um arroz e, infelizmente, está tendo que viver assim. Pois é, aí é engraçado que quando a gente vai para o lado dessas alternativas, você pensa no feijão carioca, por exemplo, que subiu 7,6%. Vai trocar o feijão carioca pelo preto, que em tese estava mais barato. Aí o feijão preto vai e sobe 21%. Aí fica quase pau a pau, né? Já não faz mais sentido trocar. E, infelizmente, essa é a realidade da nossa economia e a propensão que o pesquisador disse aí é que a gente encerre o ano pior ainda do que já estamos. Não é nada legal mesmo. Vamos esperar para ver onde a gente chega, né? Ó, mudando de assunto, hoje é sexta-feira, o feriado não é feriado, gente, é final de semana, mas eu queria que fosse. O feriado tá aí e tem um montão de coisa para fazer aqui em Goiânia, né? Olha, tem mesmo, viu? Esse fim de semana tem muita coisa e a gente preparou as nossas dicas que você vê agora no Guia do Fim de Semana. Nesta sexta-feira tem All Star Azul e Highway no Soul Pub, com o melhor de Nando Reis e Engenheiros do Havaí, nas vozes de Fred Monteiro e Arthur Alves. A partir das 9 da noite, o ingresso custa R$ 25,00 e mulheres entram de graça até às 10. Marco Zene faz show de stand-up comedy no Benjamin Comedy Club em Goiânia a partir das 9 da noite. Ele já participou como ator e diretor em várias comédias. O ingresso custa R$ 30,00. A Feijoada do Bahrein chega à sua segunda edição com uma estrutura inédita e um show muito esperado, Aviões do Forró. A festa começa às 2 da tarde, no sábado, na Pecuária de Goiânia, e ainda tem atrações como Tom e Léo, Colemar Neto e DJ Marcos. Humberto Gessinger retorna para a capital goiana com a banda Ira. Ele é líder da banda Engenheiros do Havaí
e faz a apresentação ao lado do guitarrista Duca Lindecker. O show será no Atlanta Music Hall a partir das 10 da noite. Os mini bichinhos da Fazendinha Animal Kids ainda podem ser visitados no Buriti Shopping. O evento traz para a região metropolitana um espaço rural em miniatura, com animais de pequeno porte e muitas espécies de aves. No domingo, o horário de visitação é das 2 da tarde às 10 da noite. O ingresso custa a partir de R$ 12. Também no domingo tem o Café Filosófico, que acontece a partir das 5 da tarde no Bolshoi Pub. O ingresso são 5 quilos de alimento não perecíveis. Nesta edição, o tema será comer, filosofar e amar. E o convidado é o chefe de cozinha Danilo Campos. E neste fim de semana, quem gosta de rock não pode perder o Goiânia Noise Festival. A programação começa hoje e segue até domingo com vários shows de artistas consagrados do rock and roll. Quem tem mais informações ao vivo pra gente é a repórter Aline Willick. Aline, boa tarde. Conta pra gente o que vai acontecer aí. Boa tarde, Danusa. Conto sim. Vai rolar muito rock and roll na veia. Para quem é da tribo do rock and roll, como eu, como você, que eu sei também que é, o final de semana, o endereço é o Centro Cultural Oscar Niemeyer e não é para menos, afinal de contas são 22 anos de Goiânia Noise, que é um dos principais festivais de rock and roll do país. Atrás de mim aqui tem 2 palcos enormes, onde vai rolar muita música sem parar até de madrugada, com 39 shows confirmados para esses 2 palcos. Além desses 2 palcos, existirão ainda outros 2 palcos, um chamado Estúdio Noise, onde as bandas vão vir aqui para tocar, ensaiar, experimentar e gravar ao vivo ali na frente da galera, e também o Palco Casa, que vai ser dedicado à cultura hip hop. Então vão ter DJs, vão ter batalhas de MCs e no final de tudo, no final de todos os shows, para quem gosta de esticar um pouquinho a programação, ainda vai ter um after tilt para poder curtir bastante. E aqui ao meu lado para falar sobre tudo isso está o Leonardo Razu, que é um dos realizadores do Goiânia Noise. Boa tarde, Leonardo. Goiânia Noise mais uma vez com a programação fantástica, mostrando que o Goiânia Noise não desiste aí da sua identidade, que é rock and roll na veia, né? Boa tarde, exatamente, a gente não desiste. Esse ano a gente resolveu cometer uma loucura, que são 80 shows em 3 dias, 4 palcos, uma programação bem variada, dentro do que a gente considera que é rock, assim, que pra gente esse conceito de rock é muito amplo. Então tem bandas de vários estilos, desde o metal do Sepultura até coisas mais intimistas ou mesmo misturadas, como é o caso da Nação Zumbi, que mistura maracatu com rock, essas coisas. E a primeira noite vocês meteram o pé na porta mesmo, né? Ninguém menos do que Sepultura como uma das principais atrações. Fala um pouquinho do que vai rolar hoje. Hoje a grande atração é o Sepultura, e a gente ainda tem outros nomes de muita importância. O Black Alien, né, que é um rapper, um MC que foi vocalista do Planet Hemp, ficou uns 10 anos parado e está voltando agora, lançando um disco novo. Ele toca hoje também. Tem uma banda norte-americana, The Shrine, que é uma banda muito bacana, assim, faz um stoner rock, uma coisa também com uma pegada meio anos 60, 70, para quem gosta desse rock mais velho, assim. E outras grandes bandas, Selvagens à Procura da Lei de Ceará, Devotos de São Paulo. Então, além de uma variedade de estilos, é bacana que tem uma variedade de sotaques também, assim. Tem banda nordestina, tem banda do Rio, São Paulo, Minas, banda americana, banda de Portugal. Então é muito ampla a programação, bem variada, e numa mesma noite as pessoas conseguem ver e ouvir os mais diversos estilos de música aqui no festival. Sábado e domingo a programação também continua quente, né? Temos Nação Zumbi, CPM 22, fala um pouquinho das principais atrações. No sábado, amanhã, a gente tem o CPM 22 comemorando 20 anos de carreira. Esse é um show comemorativo, um show só com os hits, só as grandes músicas do CPM. A Nação Zumbi, que dispensa apresentações, né? Talvez uma das bandas de rock mais importantes do Brasil dos últimos anos, assim, por tudo que ela representa e por tudo que ela fez com a música brasileira. Temos uma banda de Portugal, e no domingo ainda tem o Matanza, tem o Benegão e tem o Cypress Junkies, que é um grupo norte-americano de hip hop que traz em sua formação integrantes do Cypress Hill, que também foi um marco, assim, da música mundial. O Cypress Hill, um grupo de hip hop formado em Los Angeles, mas que tinha uma pegada latina, porque eles são latinos, eles são dos bairros e falam a linguagem dos latinos que moram nos Estados Unidos.
Ok, muito obrigada, Leonardo Razuc, pela sua participação. Para quem gosta de rock and roll, é correr para comprar ingresso. Alguns pontos das cidades e também pela internet, dá para comprar ainda. E vim aqui curtir muito rock and roll. A gente vai acompanhar aqui de perto na TV Brasil Central, vai ter matéria. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Aline. Eu acho que à noite a gente se encontra aí então, hein? Com certeza. Obrigada, uma boa tarde para você. Dá pra ver o sorriso no rosto da Aline ali de felicidade. Tá falando de rock, né, Aline? Obrigado a você, viu? Boa tarde. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco você vai ver. Médico investigado na operação SOS SAMU deixa a prisão. E ainda as dicas de segurança da Polícia Militar para os jogadores de Pokémon. Agora, 12h41, não saia daí. Você conhece todos os seus direitos? Sexta, Ordem do Dia, um espaço aberto para o exercício da cidadania. Eu consegui a vaga da Gabriele na creche pela justiça. Tem muita coisa fora de ordem. Você não requisita o produto e o produto chega na sua casa. O programa que é a voz permanente do cidadão. A forma para realmente a gente conseguir ter acessibilidade em todas as ruas é ter uma maior fiscalização e as leis serem realmente aplicadas da forma correta. Toda sexta, 11h30 da noite, Ordem do Dia. Uma parceria entre a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Acho que a TV Cultura sempre trouxe uma programação interessante, nova. Eu gosto muito quando a TV Cultura é parceira do cinema e produz conteúdos como, por exemplo, a série Direções, o Metrópole, que é uma revista do cinema imprescindível. É por isso que eu sou fã da TV Cultura. Quantas pessoas você conhece ou já ouviu falar que estão com dengue? Hoje em dia é muito comum ouvir fulano está com dengue como se fosse algo normal, né? Mas não é. A dengue pode virar uma coisa grave. A dengue pode matar. Fique atento aos sintomas febre alta, dor no corpo, dor nos olhos e aos primeiros sinais, procure o serviço de saúde. Beba muito líquido e não tome remédio por conta própria. Para mais informações, acesse nosso site Todos contra a Dengue. A natureza em toda a sua força criadora e poder indomável. Planeta Terra, a vida em alta definição. Domingo, 18h. Dois jogadores de Pokémon GO foram abordados por uma dupla de assaltantes ontem por volta das 11 horas da noite na Praça Universitária, em Goiânia. As vítimas contaram para a polícia que os bandidos estavam armados dentro de um carro e mesmo sobre a mira de um revólver, os dois correram para perto de outros 50 jogadores que estavam em um outro ponto da praça. Imagina só, em 50 jogadores. E, pois é, e o pior é que, por isso, a PM, na verdade, pede cautela aos jogadores do Pokémon GO para evitar acidentes e também roubos de celulares. O jogo funciona em tablets e smartphones e utiliza a chamada realidade aumentada. O objetivo é fazer o jogador sair pela cidade à procura dos bichinhos. O casal de namorados, Raíssa e Felipe, estava ansioso pelo jogo e instalou logo que o aplicativo foi disponibilizado no Brasil. Enquanto fazíamos a entrevista, Raíssa aproveitou para capturar mais um Pokémon. Você já capturou muito Pokémon? Eu já tô com 50. Bacana. Bom que interage, né? Um pouco o povo sai de casa, faz o pessoal ir andar para procurar. No parque encontramos a Carol. Ela tem um canal sobre games no YouTube e não perdeu tempo para testar a novidade. É super divertido. Até quem não gosta de Pokémon tá começando a jogar, porque a emoção é muito boa. Sério, de você estar andando assim e acha um Pokémon. Os amigos Amador, Wesley e Lee também estão entusiasmados com o jogo. Eu acho que vale a pena, que é uma forma de misturar tanto videogame com a vida real. Você já pegou bastante ou não? Uai, tô buscando aí, já tem uns 7 por aí.
todo mundo na internet estava ansioso para trazer aquele sentimento de nostalgia, né? O jogo chegou primeiro nos Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia, no dia 5 de julho. Aqui no Brasil, promete repetir o sucesso que fez lá fora. Ao redor do mundo, o jogo também está envolvido em algumas situações inusitadas. Desde pessoas que se acidentaram nas ruas à procura de pokémons, até outras que tiveram seus celulares roubados enquanto estavam jogando. Mas a Polícia Militar disse que não há registros de ocorrências criminais em Goiânia envolvendo o jogo. O que estamos fazendo em relação a isso, principalmente sobre a responsabilidade da Polícia Militar, é de maneira preventiva, orientando os usuários desse aplicativo para que tomem alguns cuidados. Por exemplo, evitar locais ermos, evitar que essa caça ao Pokémon seja no período noturno. Se o grupo for de crianças e adolescentes, nós solicitamos para que seja acompanhado com um responsável ou com um adulto. Vai caçar Pokémon, ok, gente, mas toma cuidado, pelo amor de Deus. Mudar de assunto, olha só, foi solto nessa madrugada o médico Rafael Haddad, que tinha sido denunciado pelo Ministério Público pela morte de uma paciente de 5 anos de idade. Rafael também é investigado na operação SOS SAMU, que apontou casos de propina envolvendo o serviço de urgência e UTIs particulares. O médico responde por homicídio culposo e estava preso desde o dia 4 de julho no complexo prisional de Aparecida. Segundo a defesa dele, a justiça avaliou o recurso e constatou que não existe fato punível contra Rafael. E hoje é sexta-feira, chegou a hora da gente ficar sabendo o clima desta tarde. Veja os detalhes no mapa. A sexta-feira vai ser de céu claro e temperaturas altas em todo o estado. Na região norte, máxima de 32 graus em Crixás. No sul do estado, em Cesarina, a temperatura não passa dos 34. Em Quirinópolis, no sudoeste, máxima em 33. Já no centro-oeste goiano, em Anicuns, a temperatura pode chegar aos 34 graus, com mínima em 18. Máxima de 29 no leste goiano, em Água Fria. Em Goiânia, o dia vai ser quente e ensolarado. Mínima de 18, com máxima em 33 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 79% e 41%. No próximo bloco, o juiz denuncia que preso foi solto por engano na CPP. É o segundo caso em uma semana. E ainda, academias de Goiânia já podem funcionar 24 horas por dia. Agora, 12h48, a gente já volta. Toda sexta, direto do Rio de Janeiro, essa galera chega com tudo por aqui. Disse aí, bateu a onda. Embarque nessa e vambora. Eu não queria dizer não, mas eu também tomei um detergente. Não dá nada. Eu faço umas batidas ótimas com o branco. Você coloca detergente nas bebidas do churrasquinho na laje? E lubrificante. Nos drinks? Não. Nos drinks, não. Toda sexta, 00:30. Não perca. Você com certeza já ouviu falar que o mosquito da dengue voa sempre baixo. Mas cuidado, quem mora em andares altos não está livre do problema. Ele pode subir de elevador ou até mesmo voar numa corrente de ar. Por isso, faça sua parte para evitar a propagação do mosquito da dengue. É necessário manter limpo e fechado qualquer local e utensílio que possa acumular água. Acesse o nosso site para mais informações. A responsabilidade é de todos nós. Vamos juntos, todos, contra a dengue. Os trabalhos de preservação ambiental, as pesquisas para salvar a biodiversidade e os projetos de desenvolvimento sustentável. Um compromisso sério com você e com o meio ambiente. Todo domingo, 5h30 da tarde, não perca o respeitado e premiado Repórter Eco. Um juiz denunciou pela segunda vez, só essa semana, um caso de liberação irregular de um detento da casa de prisão provisória. O homem é acusado de matar um morador de rua durante uma briga no Jardim Guanabara, mas foi solto antes do julgamento, mesmo sem a autorização da Justiça.
Robson James da Costa Caixeta foi mandado a júri popular, mas ao chegar na casa de prisão provisória para entregar a intimação, a oficial de justiça não encontrou o preso. Mesmo com a prisão preventiva decretada, ele foi solto no final de fevereiro. O juiz da primeira vara criminal de Goiânia, responsável pelo processo, disse que a situação precisa ser investigada, já que não se trata de um erro técnico. Quando a oficial de justiça esteve lá na agência prisional para intimá-lo, houve uma informação de que ele tinha sido liberado por um alvará da 8ª Vara Criminal, por uma absolvição por crime de furto. Entretanto, mesmo com esse alvará da 8ª Vara Criminal, ele jamais poderia ter sido colocado em liberdade porque havia um mandado de prisão preventiva cumprido aqui nesses autos. Esta é a segunda vez nessa semana que o juiz denuncia a soltura irregular de preso na casa de prisão provisória. O outro caso é de Rafael Ferreira de Almeida, suspeito de ter matado o delegado Célio Tristão durante um assalto em dezembro do ano passado. Ele também teria sido solto de forma irregular. Ambos tinham mandado de prisão preventiva cumpridos. Então, existe lá uma desatenção com respeito a isso, ou a má-fé por parte de alguém que tem que ser responsabilizado. Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública e a Administração Penitenciária informou que foi instaurada sindicância para apurar a soltura do detento Rafael Ferreira de Almeida. Segundo a Secretaria, o servidor responsável pela soltura foi afastado de suas funções. A Secretaria de Segurança Pública disse que também abriu sindicância para apurar a liberação de Robson James e que a polícia já está à procura do suspeito. E olha só, a Polícia Civil apresentou hoje um jovem suspeito de matar um homem por ciúmes da mulher. O crime aconteceu em junho deste ano no setor Faisalville, em Goiânia. A prisão de Leonardo da Luz Lemes, de 19 anos, foi feita na cidade de Mara Rosa com o apoio da polícia de Porangatu. Ele é o suspeito de ter matado Michel Michael de Oliveira, de 35 anos, em junho deste ano. Segundo a polícia, o crime foi passional. Michel Michael de Oliveira foi morto com mais de 10 facadas no setor Faisalville, em Goiânia. Nós temos informações que a vítima mantinha uma relação extraconjugal com a amásia ou namorada do criminoso Leonardo. Porém, o grande problema desse crime gira em torno do fato de que essa senhora acabou dizendo para o seu amásio que estava sendo estuprada pela vítima. E tudo isso gerou aí uma relação de amor e ódio muito intensa entre os envolvidos e razão pela qual o criminoso acabou definindo e planejando como mataria a vítima. Para chegar ao responsável pelo crime foi fundamental o trabalho do Instituto de Criminalística, que realizou perícia no veículo usando luminol, uma substância química que detecta sangue nos locais de crime. O carro usado para transportar o corpo era emprestado e o dono do veículo pode responder por ocultação de cadáver, assim como Leonardo, que usou o carro. Diversos familiares, amigos estão sendo investigados. Talvez não especificamente pelo crime de homicídio, mas há uma grande possibilidade de que sejam indiciados, principalmente pelo delito de vilipêndio de cadáver, visto que, evidentemente, que o corpo ali foi vilipendiado e ocultado, inclusive na intenção de ocultar o homicídio que havia ocorrido. Futebol, o atacante Robson, capitão do Vila Nova, rescindiu o contrato com o time. O jogador de 34 anos convocou uma entrevista coletiva ontem para anunciar a saída dele e chorou ao se despedir do clube e também da torcida. Ele agradeceu o apoio do Vila Nova e afirmou que está saindo porque estava insatisfeito com o trabalho do técnico Guilherme Alves, que o colocou no banco de reservas. Eu sinto que a comissão técnica nova que chegou juntamente com o Guilherme e o seu auxiliar, eles não condiz com o meu futebol trabalhando com eles. Isso daí já foi bem claro desde o começo que eles chegaram aqui. Parece que hoje eu perdi um parente meu. Um dia triste para mim. Eu achei que esse momento não ia chegar tão rápido como chegou. Mas são coisas do futebol que acontecem na nossa vida. Só tenho a agradecer a torcida, cara.
aos dirigentes, à instituição Vila Nova por ter me resgatado para o futebol, depois de um ano parado por causa do doping. Eu acho que o torcedor me abraçou de uma forma que eu nunca imaginei que iria acontecer isso. Pois é, olha só, gente, uma lei aprovada na Câmara Municipal permite que as academias de Goiânia escolham agora o horário de funcionamento. A novidade foi bem recebida entre os frequentadores, mas ainda depende da sanção do prefeito para entrar em vigor. Segundo o Código de Posturas do município, quem deseja malhar em uma academia deve fazer isso até no máximo às 10 da noite. E para resolver essa situação, a Câmara Municipal aprovou em segunda votação um projeto de lei que permite que os estabelecimentos escolham em qual horário funcionar. Fagner coordena uma academia que funciona até às 11 da noite e aprova a mudança. Hoje, como está muito complicado, pessoal, o dia de trabalho está um pouco mais extenso. Antes, o pai estava em casa às 6 da tarde. Hoje não pode, às vezes está às 9, às 10. Então a academia tendo um horário mais estendido, o que acontece? Ela pode estar captando mais alunos que esse pessoal que trabalha até um pouco mais tarde. Os frequentadores da academia também gostaram da alteração no Código de Posturas. Muita gente trabalha à noite, quer vir de dia, o mesmo acontece, ao contrário, a pessoa trabalha até mais tarde, quer vir de madrugada e tal, né? Outros horários alternativos é muito importante. Você não tem nem assim desculpa de você não treinar, de você não ter horário, assim, basta você se adaptar. Eu achei muito bom. Grandes metrópoles do Brasil já têm isso há muito tempo e vai aumentar o nosso horário para a gente poder correr atrás de saúde. Eu sou a favor disso. No entanto, apesar de gostarem da opção do horário estendido, os alunos se preocupam com a questão da falta de segurança para circular tão tarde pela cidade. Eu não tenho coragem de vir durante a madrugada, porque eu acho que Goiânia não é uma cidade muito segura. Infelizmente, a gente tem que se adaptar ao horário que a gente tem para fazer as coisas. Eu não posso ser refém da bandidagem, né? Eu não posso ficar presa na minha casa e os bandidos soltos. A gente está terminando aqui essa edição. Muito boa tarde para você, bom fim de semana. Boa tarde, até segunda-feira. Tchau, tchau.